Em primeiro lugar, esse vídeo aqui é uma continuação direta do último vídeo que eu postei aqui nesse canal, né? Aquele que está falando sobre as substâncias psicodélicas e a consciência humana. Então eu vou estar desenvolvendo aquele raciocínio além aqui, né? Então eu pretendo começar então correlacionando essas duas coisas, né? O que tem a ver, afinal de contas, a consciência humana com as substâncias psicodélicas? Quando eu estou falando de substâncias psicodélicas, eu estou querendo falar uma série de plantas, uma série de substâncias que, entre os efeitos dela, está ali envolvido uma espécie de alteração de consciência da pessoa, sabe? Muda, transforma a cognição da pessoa, faz com que ela até possa entrar num estado de transe, entendeu? Algumas substâncias psicodélicas afetam a visão, outras afetam apenas a sensação, a interpretação, né? Enfim, mas de qualquer forma, todas elas têm esse caráter de fazer com que o ser humano lide e experimente a vida dele com uma outra perspectiva, basicamente, né? Então, eu sendo uma pessoa pragmática, quando eu comecei a refletir sobre essas duas coisas, a primeira pergunta que eu tinha que me fazer, assim, era: então, há uma razão para as pessoas saírem do estado de sobriedade, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui, olha, a gente nasceu num mundo que a ideia de que as pessoas deixarem de estar sóbrias, entendeu? Era considerado algo assim, sem nenhuma espécie assim de utilidade, sabe? Sem propósito, sem razão. Era algo assim que ninguém deveria buscar alterar sua própria cognição. E acreditem, eu acredito que estar sóbrio em certos momentos é necessário. Só que agora, o que eu não acredito mais nesse ponto da minha vida é que o jeito melhor de se viver aqui nesse planeta Terra é viver uma vida que em momento algum a pessoa altera a sua consciência, em momento algum a pessoa sai do estado de sobriedade, né? E por que eu acredito nisso? Foi porque um dia me acordei e acreditava nisso e queria que as coisas fossem assim. Não. Foi basicamente eu refletindo sobre esse caráter que as substâncias psicodélicas tinham e o passado ritualístico que as pessoas tinham também, né? Existe a palavra xamã, né, e xamanismo, são termos que sobreviveram até os dias de hoje, nem que seja as pessoas que têm acesso a essa expressão graças a jogos ou obras de ficção. Mas o que o termo xamã quer dizer de forma sintética, né? Basicamente é uma categoria de ser humano e de líder religioso que ele tinha tanto um caráter de ser um curandeiro de um ponto de vista físico e material, detendo conhecimento de plantas da região que ele habitava, por exemplo. Só que o xamã também ele era considerado alguém que tinha um pé no espiritual, né? Para um xamã não existiria essa noção de tratar o corpo humano sem tratar a alma e o espírito ao mesmo tempo. Afinal, essas coisas são interligadas, entendeu? Então, assim, existe uma categoria, né, de figura de sacerdote que está ligado a várias religiões assim, ancestrais mesmo, sabe? A ideia de que essas substâncias chegavam até as pessoas. Eu digo para vocês que eu, sendo uma pessoa espiritualizada, eu acredito que elas eram guiadas e orientadas por espíritos bons a fazer consumo e ter acesso dessas plantas, né? Um raciocínio que eu acho bom para pessoas que não são espiritualizadas tentarem testar a sua capacidade de interpretação dos fatos é basicamente imaginar como que rola a descoberta da bebida que hoje em dia a gente chama de ayahuasca, né? Pensem que essa planta, né, como melhor dizendo, essa bebida, é uma mistura de duas plantas, né? São folhas de uma espécie de planta e raízes, não sei se são raízes ou vinhas, acho que são vinhas, né? Tipo, cipó de uma planta e folha de outra, né? Porque basicamente os elementos dela separados não servem para nada, digamos assim, entendeu? Se tu consumir essas plantas separadas, tu não tem essa experiência psicodélica fortíssima, que dure horas e horas, né? E então, assim, e mais do que isso, a ayahuasca já é um preparo mais assim, específico, entendeu? É possível fumar esse tipo de folha, né? Folhas que contêm o DMT, o dimetiltriptamina, é possível as pessoas fumarem isso e elas também têm uma jornada psicodélica que é muito potente, mas é muito curta. Agora, a ayahuasca é uma bebida que transforma essa jornada potente em algo que se torna muito mais duradouro e uma forma assim diluída da experiência, embora ainda seja algo forte. Então, assim, realmente é uma reflexão antropológica que eu convido todo mundo a ter. Como que vocês conseguem justificar a descoberta, né,
ou a invenção desse tipo de bebida aqui no Brasil, sabe? Na floresta amazônica, para ser mais específico, né? Então não é exclusivamente no Brasil. Mas então assim, a floresta amazônica é um lugar que tem uma variedade gigantesca de plantas. Existem milhares de plantas únicas lá. Como e quando que algum ser humano teria sido capaz de desenvolver esse tipo de bebida e, sabe, qual seria a técnica? Seria uma espécie de tentativa e erro? Um completo absurdo, né? Até porque, de um ponto de vista assim, evolutivo, não é um tipo de ferramenta que as pessoas conseguem justificar. Tipo assim, alguém um dia se acordou e sentiu que ele precisava encontrar uma bebida que te fazia ter uma jornada transcendental, digamos assim, sabe? A única explicação que eu consigo ter de forma racional envolve espiritualidade, envolve uma verdadeira orientação, entendeu? Que seres humanos, né, ancestrais, e aí não tem como saber quando que rola essa descoberta, né? Porque eu não acredito que é uma criação humana, eu acho que a gente foi orientado por espíritos que entendem melhor da natureza do que nós mesmos, mas guiaram pessoas a fazer a combinação, passaram para as pessoas a receita e inclusive ensinaram para eles a conduzir esse tipo de experimento, né? Visto que até mesmo em tribos que fazem o consumo de substância, geralmente as pessoas costumam ser orientadas, guiadas por xamãs, pelos líderes religiosos da atualidade, né? E não é algo assim que todo mundo sabe perambular por esses espaços, né? Apesar de ter esse tipo de experiência desde muito cedo nas suas vidas, né? Então, esse tipo de realização me fazia ter um questionamento íntimo, que era assim, então, por que diabos o ser humano teria essa capacidade de sair do estado de sobriedade, sabe? Por que a força criadora, né? É que eu tô falando assim, força criadora é que a pessoa sendo materialista ou espiritualizada, eu quero que ela se questione, sabe? Se tu acredita em Deus, numa força criadora divina, sabe? Alguém que criou um ser humano perfeito, a sua imagem e semelhança, eu te convido a refletir sobre isso. Pensa assim, por que essa força criadora teria criado um ser humano com essa capacidade de sair do estado de sobriedade, sabe? Por que essa força criadora teria criado plantas que se comunicam com neuroreceptores e muitas vezes eles imitam neuroreceptores que o ser humano possui, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente já tem o termo endocannabinoide, que é para falar de uma substância que o ser humano produz dentro do corpo de forma endógena, que é muito similar ou equivalente à maconha, né? E de um ponto de vista evolutivo, não faz sentido que o ser humano tenha começado a criar isso por causa do contato dele com a planta, embora possa ter sido também. Mas é mais provável que exista uma família de plantas que tem um composto dentro dela que é igual a algo que nós temos dentro do nosso corpo, entendeu? E daí a pergunta seria, por que existiria uma família de plantas que se comunica com esse tipo de neuroreceptor nosso, né? E não só isso, né? A gente pode também pegar e botar o DMT que eu tinha acabado de mencionar. O DMT que é considerado uma das substâncias psicodélicas mais potentes, daquela que faz as pessoas assim terem jornadas que eu até defino como espirituais, entendeu? Que realmente a pessoa, muitos desses estados que ela tá, ela nem consegue interagir com o mundo que está na volta dela, porque ela está mais envolvida com a experiência no interior da mente dela, né? E esse DMT é produzido dentro do nosso corpo também, sabe? Existe o DMT endógeno. O nosso corpo fabrica um dos compostos químicos mais potentes de todos, embora não se saiba que a gente é capaz de criar a quantidade necessária para ter uma jornada desse tipo, mas muita gente teoriza que sim, que é por isso que o ser humano é capaz de ter experiências psicodélicas sem ter consumido substância alguma, ou através de sonhos também, sabe? Por isso que as pessoas conseguem ter sonhos que fazem com que tu sinta que tu está realmente sendo transportado para outro lugar, graças ao nosso corpo ser capaz de produzir o DMT. Então, assim, por que o nosso organismo criaria esse tipo de substância e por que existiria na natureza esse tipo de substância também, sabe? Por que Deus teria fabricado essas coisas e querendo que a gente nunca tivesse contato, que a gente não tivesse acesso, ele teria nos dado uma capacidade, sabe, uma faculdade que não é exclusivamente humana, mas a experiência psicodélica que o ser humano tem é superior a que outros animais têm também, sabe? Vários primatas conseguem ter experiências psicodélicas com as substâncias que a gente tem, como por exemplo os cogumelos psilocibina, mas não é tão potente quanto a gente tem aqui, sabe? A experiência que o ser humano passa realmente é algo assim, quase que, como eu disse, não chega a ser exclusivo, mas com certeza tem uma programação especial para nós, né? E só para concluir aqui, esse questionamento leva até para pessoas materialistas, sabe? Se tu não acredita em Deus, pelo menos do ponto de vista evolutivo, tu tem que pensar nisso. Se tu acredita em evolução,
tu deveria acreditar que a capacidade de sair do estado de sobriedade, né, entrar em transe, ter uma experiência psicodélica, se o ser humano nunca descartou ao longo do tempo, deveria ter algum propósito, né? Não seria necessário que a gente tivesse essa capacidade e não utilizasse ela nunca, né? Existe algo que o ser humano tem um meio de fazer e de tirar lições. E por que eu estou falando de tirar lições? Porque também tem evidência sobre isso, entendeu? Aí basicamente não é eu aqui no vídeo de 10 minutos que vai te mostrar isso, mas se tu pesquisar a origem do contato do ser humano com todas as substâncias psicodélicas, isso inclui a maconha, embora a maconha não seja um psicodélico típico, né? Mas isso inclui a maconha, isso inclui a ayahuasca, isso inclui algumas espécies de cactos, tipo o axuma e peyote. Enfim, o que mais tem é exemplos de plantas ao redor do mundo que faz com que o ser humano saia do seu estado de sobriedade. E por que motivo o ser humano sempre encontrou essas plantas, entendeu? Por que o ser humano sempre foi atrás? Tem gente que tenta reduzir essa experiência que é como se o ser humano quisesse só se divertir e achar engraçado, entendeu? Sendo que as evidências nunca são sobre isso, é justamente o contrário, sabe? Que essas substâncias logo iam parar no cenário ritualístico, cerimonial, de comunhão, sabe? De integração. Muitas das espécies de ritos que esses povos tinham para se unir acontecia fazendo uma espécie de consagração de uma substância dessa, sabe? As pessoas entravam na mesma linha de pensamento, entoavam cantos muitas vezes, chamavam os mesmos sentimentos, e várias dessas substâncias psicodélicas faziam parte desse tipo de jornada para fazer as pessoas se sentirem mais unidas, né? Bom, e é isso. Eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto porque eu ainda nem introduzi a pauta do proibicionismo e legalização, que é a principal razão de eu estar trazendo de volta esse tipo de assunto aqui no meu canal, porque eu realmente acredito que é necessário existir gente que nem eu está sendo disposto a tentar fazer esse tipo de reflexão didática, porque a minha resposta final sobre todos esses questionamentos é o seguinte: a pergunta é, a existência dessas substâncias psicodélicas é ruim? O uso delas é ruim? Não, a gente não deveria estar utilizando, elas deveriam ser proibidas, perseguidas e criminalizadas, sabe? É esse o plano de Deus, o plano da natureza? A minha resposta, com certeza, é não, entendeu? Com certeza essas plantas têm função, têm propósito, inclusive acredito que pode ser fundamental para vários avanços que na nossa sociedade atual parecem ser impossíveis, sabe? Várias doenças e várias complicações da nossa sociedade moderna que parecem que não tem como ser solucionadas. Num ponto, tipo, no momento atual, eu acredito que a única coisa que pode nos ajudar é algo que eu chamo de revolução dos psicodélicos, tá ligado? Eu realmente acho que conforme essas substâncias forem reintroduzidas na nossa sociedade, em vários espaços, não apenas no aspecto medicinal, mas no aspecto ritualístico também, eu acredito que, assim como essas drogas surgiram sendo consagradas em espaços sagrados, é apenas natural que algum dia elas voltem para esses espaços que elas não estão sendo mais utilizadas já faz bastante tempo, né? Mas enfim, então é isso, eu já falei mais de 10 minutos e eu vou falar logo mais eu vou trazer outro vídeo falando sobre esse tema aqui no canal. Mas é isso aí, quem assistiu até o final, espero que tenha curtido, deixa um like nesse vídeo e me siga de preferência.